E vem conferir a crítica do filme Enfeitiçados. E recentemente eu descobri por acaso na Netflix o filme Enfeitiçados. Filme esse que primeiro chamou minha atenção por ser uma animação que eu não tinha ouvido ser comentado e estava no top 10 filmes da Netflix, e também porque quando eu fui procurar mais sobre ele, eu vi que a diretora do filme já foi co-diretora de filmes como Shrek. Então a partir daí ele acabou chamando minha atenção. O que esse filme pode me entregar? E infelizmente, apesar de ele ter um musical muito interessante, com músicas que funcionam bem, e também uma mensagem forte final, eu acho que o filme não consegue trabalhar bem essa história. Se trabalhassem bem essa história, seria uma excelente animação, um excelente filme para você realmente conseguir aproveitar ele ao máximo, aproveitar a sua ideia, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Não acho o filme um desastre, mas acho ele só mediano, infelizmente. Porque o filme, como eu falei, ele é um musical. E ele é um musical que começa com uma boa ideia, porque as músicas são boas. Tanto a trilha sonora incidental do filme, que é a instrumental, como também a trilha que envolve as músicas cantadas. Os dois funcionam muito bem ao longo de todo o filme. Outra coisa que chama atenção, além da ótima trilha sonora e de ótimas cantoras que estão no filme, como por exemplo a Rachel Zegler, que está muito bem aqui. Inclusive é bom ver ela cantando, porque cada vez mais fica ansioso para seus novos projetos. Ela já fez Amor Sublime Amor, que ela também canta e ela vai muito bem. Ela vai estar no Branca de Neve live action, que também criou expectativa, porque também é um musical. Então ela é uma cantora muito boa e é que ela consegue entregar. Os atores secundários também, quando precisam entregar, também entregam bem. Não é aquele musical que a música ela vem para realmente desenvolver completamente o personagem, mas são músicas que funcionam bem para o filme mesmo assim, tanto a música como o clipe escolhido. E essa é outra coisa que pode até valer como um ponto positivo do filme, que seria o universo. O universo de Enfeitiçados é muito interessante e as músicas conseguem mostrar isso, porque a maioria das músicas, quanto mais o filme vai andando, mais o universo vai sendo expandido. E isso eu acho interessante. Se esse filme fosse bom, com certeza eu gostaria que tivesse uma continuação, porque eu vejo potencial em muitos pontos ali, desde as criaturas, a floresta, a plantação, a fauna e a flora, que é bem apresentada, que mostra que tem um potencial, mas não é tão bem desenvolvido ao longo do filme. Funciona narrativamente, mas não é tão bem desenvolvido. Então esse é outro ponto interessante do filme. Boas músicas, um universo com potencial que não é bem explorado, mas que, de novo, se tivesse continuações, poderia ser. E além disso, você tem uma protagonista que eu também achei interessante. Não acho ela a mais carismática do mundo, mas acho que é uma protagonista que ela consegue fazer com que o filme ande. E aí você fica pensando, mas se a protagonista é boa, se as músicas são boas, se o universo mostra interesse, por que o filme não é bom? E aí chega na parte dos antagonistas, de como a história foi conduzida, como a mensagem final foi trabalhada. Tudo isso acabou fazendo com que o filme não funcionasse pra mim. Começando com o antagonista. Pra mim, todo bom filme precisa de um bom antagonista. Aquela pessoa que vai fazer você ter medo dele. Aquela pessoa que vai fazer com que você, como espectador, não tenha medo do que ele vai fazer, tenha medo pela protagonista. E isso não acontece em Enfeitiçados. A antagonista não é boa, ela é genérica e, mais do que isso, ela não passa medo. E o pior de tudo sobre a antagonista, ela é uma antagonista que não faz sentido. Se a protagonista sentasse e conversasse com ela por 5 minutos, o filme acabava. Eles conseguiriam chegar naquele ponto sem nenhuma dificuldade, porque é uma antagonista fraca, sem inspiração e que não precisava estar lá. Tanto que ela nem é uma antagonista má, tanto que no final do filme, um pequeno spoiler, ela volta a ser a pessoa boa que ela era. Então ela não era nem controlada por alguém, ou ela era alguém que realmente tinha uma grande motivação, não. Era só uma desculpa pro filme não ficar sem nenhum medo. Porque se você não tem aquela antagonista, só eles fazendo a jornada, você como público não ia ter medo em momento nenhum. Então forçaram ela como antagonista. Então esse é o primeiro ponto. O filme não te passa uma sensação de perigo em momento nenhum. E por causa disso ele também vai ficando moroso. É um filme que ao longo do caminho você vai sentindo menos medo, vai sentindo menos impacto, e isso acaba prejudicando. Outro problema seria a parte narrativa. A parte narrativa desse filme é um problema porque parece que são dois filmes feitos por duas pessoas diferentes. Porque o filme, ele é um filme que ele tem uma mensagem muito interessante, muito forte e muito poderosa sobre relacionamento. Como o relacionamento dos pais afeta na vida do filho. Porque para quem não percebeu, a história conta a história de um casal que são reis, um rei e uma rainha, que acabaram se tornando monstros e agora a filha deles tem que tentar fazer com que eles voltem ao normal. Só que nesse processo, e aí vai ser um spoiler do final do filme, para quem quiser assistir é bom pular um pouco aqui o vídeo,
No final do filme, ela tem a grande revelação que já estava óbvio no filme, mas eles falam mais forte, que eles brigavam o tempo todo e que eles pensavam numa separação. Ou seja, o filme inteiro é uma mensagem sobre como você, uma criança, supera a separação dos pais. Como você, como uma criança, realmente tem que superar esse momento e como os pais, de forma egoísta, às vezes não se preocupam com o filho que está ali. É uma mensagem forte, uma mensagem poderosa e ela no final, se assistir só ela, parece que ela foi boa, mas o filme não trabalhou bem isso. O filme, ao longo da sua duração, parece mais uma aventura boba até chegar nesse ponto e isso incomoda muito, porque o filme poderia trabalhar essa ideia de uma forma tão interessante ao longo de toda a duração e eles não conseguem fazer isso. É um filme que fala sobre pais, paternidade e amadurecimento de jovem precoce de uma forma interessantíssima, mas que não é bem desenvolvido. A ideia é boa, os elementos estão lá, as músicas até falam um pouco sobre isso, mas na hora de chegar na conclusão eles não conseguem trabalhar bem isso. Parece que veio do nada aquela virada, e isso acaba incomodando um pouco. Inclusive a escolha final dos pais também é duvidosa porque não faz muito sentido com o que eles tinham falado. Então realmente a parte como eles trabalharam a história para chegar na mensagem final não funciona muito bem. Inclusive, até a animação não conversa muito com o final do filme. Porque a animação inteira é uma aventura divertida, colorida, legal de se ver. E no final vira um clima pesado, que parece que é um outro filme. Então isso me incomoda bastante. Como a narrativa trabalha a sua história e trabalha os seus personagens secundários para chegar até na mensagem final. A mensagem final acaba não funcionando tão bem, porque apesar dela ser boa, poderosa e relevante, o filme não trabalha ela como deveria ser. Então, narrativamente, o filme não funciona tão bem. A mensagem não funciona tão bem. Então, apesar de em volta ter elementos muito positivos, o filme acaba fracassando nisso. E a animação, eu não achei ela ruim, mas é uma animação que ela não é daquele calibre mais alto que você espera em questão de detalhes. Mas por ser uma edição de catálogo, eu acho que ela funciona bem. No fim, Enfeitiçados é aquele filme que ele tem bons elementos, ele tem um potencial, não é o pior filme do mundo, mas infelizmente não foi um filme que me agradou. Concluindo, Enfeitiçados é aquele filme que tinha tudo para dar certo. Excelentes músicas, uma mensagem poderosa e um universo interessante. Mas quando você vai além disso, você vê que a narrativa não funciona, a mensagem não é bem trabalhada, a animação é boa, mas não é excelente e cada ponto vai caindo mais, fazendo o filme que não seja terrível, não seja bom também. E por isso que eu fecho o filme Enfeitiçados com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Enfeitiçados? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.